Olá, meu nome é Natália Rosa, seja muito bem-vindo ao canal Praticamente Inofensiva. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha cirurgia de feminização facial. Você pode estar se perguntando o que é uma cirurgia de feminização facial. Como o próprio nome diz, é uma cirurgia que tem o objetivo de tornar a estrutura do rosto um pouco mais feminina. É uma cirurgia bastante indicada para mulheres trans, mas que também pode ser feita por mulheres cis, que tenham traços mais tradicionalmente masculinos e não estejam felizes com ele. E o meu rosto, eu acho que eu posso dizer que ele era bem masculino. Por causa disso, eu fiz 5 cirurgias em uma. A primeira delas é a cirurgia na testa, que se chama frontoplastia, que é a redução de um osso que fica na altura das sobrancelhas. Os outros foi a cirurgia de nariz, a do queixo, a da mandíbula e a raspagem do pomo de Adão. Então, como vocês podem imaginar, foi uma cirurgia bem complexa. No meu caso, a minha durou 10 horas de operação e a recuperação foi bem difícil, como eu vou falar daqui a pouco. No caso, eu fiz a cirurgia com médicos maravilhosos de uma empresa chamada Facial Team. E não estou sendo paga para fazer propaganda deles, mas sempre que eu posso eu faço, porque eles são realmente maravilhosos. Não só em termos técnicos, assim, na hora de fazer a cirurgia, mas também para ouvir a paciente e entender o que tu precisa, o que tu quer, sem forçar a barra para te oferecer cirurgias que tu não precisa. Bom, gente, como eu tava falando, o meu rosto ele era bem masculino. Por algumas fotos não parece, mas por outras dá pra ver bem que eu tinha um queixo quadrado, que eu tinha um nariz mais pronunciado, uma testa mais avantajada. Então tudo isso eram características que me incomodavam muito, que a gente que é trans chama de disforia de gênero, que é uma sensação muito desagradável que a gente tem ao se olhar no espelho ou ao tirar fotos. Então eu vou colocar algumas fotinhos aqui para vocês verem como meu rosto era. Como vocês podem ver, eu tinha o queixo bem pronunciado, bem quadradinho. É claro que essa foto é de antes da minha transição, mas é para mostrar como era a minha estrutura óssea. E a estrutura óssea, ela não muda com os hormônios, então mesmo que eu continuasse tomando hormônio por 10 anos, isso nunca iria mudar. Somente essa cirurgia seria capaz de fazer essa transformação que para mim era tão necessária. Bom, então, o processo foi muito simples. Eu mandei um e-mail para eles falando que eu tinha necessidade e marquei uma entrevista com um dos cirurgiões, que foi super legal comigo, me explicou como é que funcionava, o tempo e já me encaminhou um monte de exames e um orçamento. Então, desde o primeiro contato que eu tive com eles até a cirurgia de fato, teve um tempo de mais ou menos 1 ano. Foi o tempo que eu consegui juntar dinheiro e fazer todos os exames que eles pediram, que foram vários. Então, quando estava se aproximando da cirurgia, eu viajei para São Paulo, porque era lá que eu seria operada, eu não sou de São Paulo. Eu tive uma pré-entrevista pessoalmente 1 dia antes da cirurgia, no qual eu pude falar o quão radical eu queria que a cirurgia fosse. E eu fui bem clara para eles, eu quero que vocês façam o máximo possível de mudanças de uma forma que fique natural, mas sem medo de ir até o limite. Então eu acho que pelo menos no queixo, em algumas questões desse tipo, eles realmente me ouviram e foram bem radicais. O que pra mim foi super bom. Então, se você um dia for fazer uma cirurgia desse tipo, eu recomendo que tu deixe bem claro pro teu médico como tu quer que teu rosto fique. Quanto à recuperação, foi muito difícil. Eu acho que eu parei de tirar fotos nessa época porque o meu rosto tava muito inchado. Eu acho que dá pra dizer até que ele tava meio deformado, ele tava meio que sem forma. Ele só foi voltar a ficar normal uns 2 meses depois. E eu realmente só consegui gostar dos resultados 3 meses depois da cirurgia. Em termos de dor, sim, a recuperação doeu bastante. Eu tive dor nos dentes, dor na mandíbula, dor na cabeça, o nariz ficou super frágil. Hoje eu posso dizer que a cirurgia já está 100% recuperada, porque já faz aproximadamente 2 anos, 2 anos e meio que eu fiz essa cirurgia. Então eu vou colocar algumas fotinhos para vocês verem como está o meu rosto em relação a antes. Como vocês podem ver, teve uma mudança bem grande na parte do queixo. O nariz também foi bastante reduzido se visto de lado e a testa mudou completamente. E digamos que o resultado geral realmente é uma feminização.
Pra mim, essa cirurgia foi uma das coisas mais importantes que eu fiz na minha vida inteira. E eu posso dizer que antes da cirurgia, as pessoas me viam de um jeito e hoje elas me veem de outro. Faz muito tempo que eu saio na rua e eu não vejo as pessoas apontando o dedo, dando risadinha e coisas que eram muito mais frequentes antes da cirurgia. E eu acho que isso realmente não tem preço e para a saúde mental da pessoa é super importante. Eu acho que isso também é um tema para algum outro vídeo sobre passabilidade e como esse não deveria ser o objetivo das pessoas trans, mas infelizmente é completamente relacionado à nossa segurança. Eu não vou entrar na questão de valores da cirurgia, até porque eu não sei se eles ainda são os mesmos hoje em dia, mas eu recomendo que vocês entrem em contato com a Facial Team e façam um orçamento para ver quanto que está saindo a cirurgia hoje em dia. Também é importante ver que nem todas precisam das mesmas cirurgias que eu fiz. No caso, eu fiz praticamente o rosto inteiro, e muitas podem precisar só do nariz, só do queixo, só da mandíbula, só da testa e por aí vai. E uma coisa interessante sobre essa cirurgia foi que os meus médicos me deram um souvenirzinho da minha experiência, que no caso foi os ossos do meu rosto. Sim, gente, eu sei que isso é super macabro, mas estes são os ossos do meu queixo e da minha mandíbula. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, deixe aquele comentário para me ajudar e se inscreva no canal. Um beijão e até a próxima!